RFI Convida. E no programa de hoje, o RFI convida Rafael Lupo Medina, gemólogo, ou seja, especializado em pedras preciosas. Rafael é paulista, de Araraquara, mora em Paris há mais de 20 anos e trabalha na Maison Cartier. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. Rafael, para começar, eu queria que você me falasse sobre essa paixão por pedras preciosas, como começou e como é que você chegou agora até a Maison Cartier. Olha, eu não sei de onde veio essa paixão, desde que eu nasci eu gosto. E aí eu sempre procurei estudar sobre esse assunto. Eu me formei em arquitetura e depois eu fui fazer a escola de gemologia em Nova York. E eu me especializei lá no GIA, que é o Gemological Institute of America, que é a escola mais famosa nesse assunto e que também todos os certificados de pedras são feitos no laboratório do GIA. E lá na Maison Cartier, quais são as suas funções? O que você faz no dia a dia? Olha, no Cartier eu trabalho com as vendas e também faço conferências, dou palestras sobre esse assunto e quando tem necessidade de explicar para um cliente sobre do ponto de vista gemológico, da origem das pedras, eu faço isso também. E, Rafael, quem são hoje os grandes clientes de joias? Olha, de joias e de todo esse mercado são os chineses, sem dúvida. Mais da metade das vendas de todas as marcas, como Chanel e Cartier e Hermès, são os clientes chineses. A maioria, mais da metade. Isso em volume, assim. E o Oriente Médio também não é um grande cliente? Sim, aí como eles são menos, tem menos pessoas, aí às vezes tem uma peça mais importante, que são essa clientela, porque lá também é cultural no Oriente Médio e também eles têm várias ocasiões de usar as peças. Uhum. E sobre os gostos, dependendo da nacionalidade, por exemplo, gosto de joias entre russas, chinesas, brasileiras, francesas, o Oriente Médio, isso muda muito? Como é que é esse gosto? Tem as básicas, né? Os diamantes, as esmeraldas, rubis e safiras, que isso geralmente agrada a todo mundo. Mas depois tem as pedras que eu diria culturais. Por exemplo, na Ásia é muito apreciado o jade imperial. No Brasil tem a famosa turmalina Paraíba, que vem lá da Paraíba, lá no Nordeste, mas que, sei lá, para uma pessoa da Dinamarca ou da Indonésia não vai dizer nada aquela pedra. Uhum. Então é uma coisa de gosto, de cultura. E as pedras brasileiras, elas são bastante procuradas pela joalheria internacional? Sim, várias, sim, são muito utilizadas. No Brasil a gente tem praticamente todas as pedras, exceto rubis e safiras. Todas as outras nós temos, e aí depende tem joalherias que são mais coloridas, então usam mais as nossas pedras, outras mais clássicas. Então, depende, não é muito de moda a pedra. O que muda, na verdade, a moda é o design. E falando em design, como é que a gente calcula o preço de uma joia? O que entra nisso? A pedra, a montagem, como é que se chega a esse valor de uma joia? É tudo isso, Patrícia. Tem a pedra em si, depois tem quem fabricou a peça, quantos exemplares foram feitos, se são peças únicas, feitas por uma grande joalheria. É claro que aquela pedra vai ter tudo isso em torno que vai ajudar a acrescentar o valor da peça. E as pedras, desculpa, mas as pedras, assim, elas parecem iguais, só que apenas no laboratório, analisando, que pode as diferenças serem vistas e o valor muda muito, apesar da aparência ser igual. E assim a montagem, por exemplo, uma pedra que pode ser trabalhada por um joalheiro experiente, não? Como é que você faz uma analogia com a alta costura, por exemplo, um tecido, uma pedra, assim, a matéria-prima? Pode ter uma pedra maravilhosa, por exemplo, uma safira. Aí, se você der por uma pessoa montar, a montagem pode ser que vai ter muito metal, não vai ser tão leve, vai ter o acabamento também não vai ser o mesmo. É igual você tem um tecido. Você tem um tecido
exclusivo se você mandar fazer o vestido no Dior, vai ter um acabamento, vai ter um design, e se você mandar fazer numa costureira lá de Araraquara, não vai ser igual. Então, tem as duas coisas. Tem a matéria-prima, ela mesma, depois tem todo o que vai em torno da fabricação e do acabamento. E existe moda, tendência em relação a pedras preciosas? Se existe, qual é a tendência atual? Olha, a moda existe, vai, por exemplo, eu no século passado, nas joias Art Nouveau, usava muito opala. Essa pedra não é muito utilizada hoje. Eu acho que o que sempre vai ser o clássico é sempre os diamantes. Isso não tem nacionalidade, não tem época, fica bom para todo mundo. E pedras da moda, existe pedras, justamente as pedras da moda, elas também ficam ultrapassadas, elas voltam na moda? Tem algumas que voltam, mas aí em alguns países. Ou, por exemplo, a tal da turmalina Paraíba, ela virou uma pedra da moda porque ela foi descoberta há uns 15 anos atrás, então ficou uma pedra da moda. Aí depois as minas pararam de produzir, então elas ficam mais raras e mais caras. E então a moda depois tem outras pedras que às vezes a gente não encontra muito, mas eu não diria que tem muita moda de pedra, é mais o desenho. Obrigada, Rafael Lupo Medina, que foi o nosso convidado de hoje, gemólogo que trabalha na Maison Cartier, aqui em Paris. Obrigada, Rafael. Obrigado, Patrícia.